Meus irmãos e irmãs, queridos dizimistas da nossa paróquia, hoje, o terceiro domingo, nós celebramos com todos vocês, de modo especial. Queremos trazer presente no altar do Senhor alguns membros da pastoral do dízimo que assumem a função litúrgica na missa de hoje, o grupo de cantos. Eu gostaria de refletir com você hoje o tema da fé e da misericórdia em nossos dias. Partindo, tendo como ponto de partida o Evangelho de hoje, João 20. Por quê? Porque aqui nós encontramos, aliás, a liturgia toda deste domingo, coloca-nos diante do mesmo cenário dos discípulos. Se você escutou bem, tanto a primeira leitura, retirada do livro do Atos dos Apóstolos, como também o Evangelho, colocou-nos diante do sentimento do medo e das casas fechadas. Você viu o Evangelho? Estando os discípulos ali reunidos com as portas fechadas, com medo dos judeus, Jesus entrou. Estamos da mesma forma, nós neste tempo. Cada um na sua casa, saindo o mínimo possível, se esforçando para não estar andando para lá e para cá. Eram os mesmos medos dos discípulos, evidentemente por causas diversas, e nós hoje repetimos ou sentimos o mesmo sentimento do medo. Só que este mesmo sentimento do medo aparece o elemento da fé e o elemento da misericórdia. Você viu bem? O Evangelho de hoje diz que as portas estão fechadas, os discípulos, Jesus chega. Se nós começássemos daqui, quando nós chegássemos em Tomé, nós poderíamos ter uma versão de Tomé de forma condenatória, ou até justificar a nossa falta de fé ou fraqueza de fé. Como? Achar que ele não acreditou no primeiro momento. Mas eu convido a vocês a dar um passo anterior ao Evangelho de hoje. Olha, João, ele é diferente de Lucas. Quando Lucas vai falar de Pentecostes, ele diz que 50 dias após a ressurreição. João, ele coloca no mesmo dia da ressurreição a descida do Espírito Santo. Se você olhou bem no Evangelho de hoje, disse que ao atardecer, primeiro dia da semana. Agora vamos imaginar o cenário. Nós estávamos no domingo, os discípulos. Quinta-feira Jesus tinha passado por todo aquele processo condenatório. Sexta-feira, ali na cruz, morre. O sábado, ele está no sepulcro. De madrugada, Maria Madalena vai ao túmulo, não encontra mais o corpo ali. E de tardezinha, como um dia de domingo, como hoje, os discípulos, os 10, estavam reunidos. Olha, era o momento assim mais desafiador da vida. Era aquele momento assim tão difícil que os 10 se olhavam entre si e diziam: e agora? Como vai ser? Eu, que coloquei a confiança neste Jesus, talvez até Pedro poderia dizer assim: eu, que deixei a minha profissão de pescador. Tomé, que olhava assim para dentro de si e dizia: e eu, que era cobrador de impostos, vivia tão bem. E aí estava ali aquele clima dentro de casa. Mas não só por causa deixou alguma missão atrás, por causa dos judeus, porque queriam também já apedrejá-los, queriam matá-los. Então, um sentimento horrível. E era este sentimento que talvez Tomé também estivesse passando. Por quê? Ele não estava presente. Ele estava ausente da comunidade. Com os mesmos sentimentos, talvez, de Pedro, de Mateus, de Lucas, dos demais. Ele não estava. Era um momento assim de luto. Havia sepultado as esperanças, Tomé. Era aquele momento que a sua fé, por mais que tivesse testemunhado tudo isto, ele achava insuficiente para responder àquela dor que ele estava passando naquele momento. Só que aqui vem a grande missão. Durante 8 dias, ele ficou escutando dos discípulos que viram o Senhor. Tomé, nós vimos o Senhor. E aí vê a sua reação humana. Se eu não ver as marcas dos pregos, se não colocar a minha mão do seu lado, do lado de Jesus, eu não vou acreditar. A missão aqui do Evangelho não é só para provar ou suscitar a fé de Tomé.
a qual já havia suscitado com a missão de Jesus, mas é para dizer que nos nossos momentos de falta de fé, temos a igreja para escutar. Aqui é para você que diz que só tem fé se Jesus ressuscitasse, dissesse para você também colocar o seu dedo na ferida dele. É para dizer que mesmo diante da nossa falta de fé, devemos escutar sempre a igreja, como aquela testemunha da ressurreição, como aquela que anuncia a ressurreição de Cristo, como se Jesus não tivesse ficado no túmulo, mas de fato ressuscitado. Poderíamos avançar agora na nossa meditação no cenário da fé, porque é tão bonito a simpatia de Tomé quando se defronta com o nosso Senhor ressuscitado. Ele não questiona nada, ele não diz outra coisa a não ser uma profissão de fé belíssima: meu Senhor e meu Deus. Só sendo uma expressão tão forte de alguém que está assim no fundo do poço, como eu confessei muitas vezes, senhores e senhoras, assim, nas últimas, numa cama, e quando chegava a Eucaristia, quando chegava o sacramento da unção dos enfermos, aquela senhora, aquele senhor, como se respirasse assim e dissesse: meu Deus. Era este sentimento de Tomé. Um sentimento de dizer assim: agora revigorou a minha fé. Agora eu pude sentir que a minha fé não está morta. Eu sempre digo que na maioria das vezes não é a nossa fé que está morta, porque a fé ela é um dom de Deus. É Deus que nos dá. É claro que esta fé dada por meio do batismo, nós precisamos depois alimentá-la na comunidade, com a recepção dos demais sacramentos, com a participação na comunidade, nas missas. É a forma de nós, da catequese, da forma de educar a nossa fé. Mas a nossa fé é um dom de Deus. A nossa esperança, que muitas vezes é humana. Talvez ali em Tomé não estivesse morta a sua fé, estivesse morta sim a sua esperança. Ele estava agora desencantado. Nesta passagem de mudança da vida de Tomé, entre a sua falta de fé, sua ausência de comunidade, o seu retorno para a comunidade, para junto dos demais 10 discípulos, tem o seu salto da fé, meu Senhor e meu Deus. Mas aqui entra o tema da misericórdia de Deus. Este Deus, que por mais que você vire as costas, este Deus, esse Jesus ressuscitado, por mais que você desfaça da sua fé, este Deus, este Jesus ressuscitado, que por mais escute você lamentando dentro de sua casa, no seu quarto, aonde você vai, dizendo que o Senhor lhe esqueceu, Ele nunca deixa, na sua misericórdia, de olhar para você. É aqui que nós encontramos o tema da misericórdia do Evangelho. Jesus poderia ter se satisfeito apenas com os 10. Ele voltou 8 dias, diz o Evangelho, para a quantidade menor. Ele diz: a paz esteja convosco, mas depois olha para Tomé e dá não só um questionamento para Tomé. Ele não faz uma elaboração de perguntas para dizer por que Tomé você não estava ali no domingo passado. Ele simplesmente pega a mão de Tomé e diz: coloca aqui do meu lado, sente as minhas feridas. Isso aqui é para você, que está com o seu coração hoje perfurado, sangrando. Coloque o seu coração dentro dessa chaga de Jesus. Se o seu casamento, se você está com medo nesses dias porque diminuiu os trabalhos, não está trabalhando, a sua preocupação é a parte financeira, coloque essa preocupação dentro das chagas de Jesus, do Jesus ressuscitado. Você viu que Tomé colocou o seu dedo. É a misericórdia de Deus que nunca vira as costas. Para você que se lamentou, se desdiz da fé, se desdiz da igreja, você que nesses dias achou que Deus poderia resolver tudo, veja a misericórdia de Deus. É aquela mesma misericórdia lá de Lucas capítulo 5, do pai que não abandona o filho, do pai que está sempre presente. A igreja é sempre esta administradora da misericórdia de Deus. A igreja é sempre esta mãe misericordiosa, que também imbuída, motivada pelo sentimento, aquele sentimento de Nossa Senhora, de Maria, a mãe da misericórdia, e sempre está presente com os seus filhos. Por isso nós queremos agradecer a você, que durante esses dias da Páscoa, e sobretudo neste mês de abril, esforçou, confiou nesta misericórdia de Deus.
Você que está vendo a sua fotozinha agora, você que tantas vezes estava aqui sentado, que talvez dizia até assim, não vou todas as missas, mas a missa do dízimo eu não falto. Você está aqui. Não só nas fotos, que talvez não chegarão todas, mas nas nossas intenções. Nós queremos colocar o seu medo, queremos colocar as suas dúvidas, queremos colocar a sua incerteza dentro das chagas do Jesus ressuscitado. Coloque hoje a sua mão, coloque hoje o seu medo, coloque hoje seus sentimentos, coloque hoje suas dúvidas dentro destas chagas do Jesus ressuscitado. Desta ferida que saiu sangue e saiu água, que saiu o batismo que nos lavou, que saiu a misericórdia. Que esta misericórdia nos alcance, mesmo nos nossos momentos de desilusões, mesmo naqueles momentos que nós achamos que não devemos mais estar em igreja. Nosso Senhor é sempre aquele que vem atrás de nós. Por isso que nós entendemos, neste segundo domingo da misericórdia, da Páscoa, celebrarmos a misericórdia. Neste segundo domingo da Páscoa, celebrarmos este dom da misericórdia de Deus para cada um de nós. Eu convido a você agora a fazer assim esta reflexão. Qual o seu momento de medo, de dúvidas, de incertezas, mas compreender esta lógica de Deus também misericordioso. Assim como foi com aquele senhor que tinha 99 ovelhas e uma se perdeu, foi atrás. Aquela senhora que tinha só uma moedazinha, a perdeu, chamou as vizinhas quando a encontrou. Que você possa ter esta lógica da misericórdia de Deus. O cardeal Vantuan, que agora é um beato, que é muito bonita a história dele, até eu indico a você um livrozinho bem pequenininho, que você possa ler nesta semana, se você está procurando, 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes, bem pequenininho. Na internet você pode encontrar. Ele falava desta misericórdia, dessa loucura de Deus, e dizia que se Deus fosse analisado pelos matemáticos, encontraria ali em Deus grandes erros. E uma delas, esta loucura da misericórdia de Deus. Por quê? Quem de nós deixaria 99 ovelhas? Quem de nós deixaria o pai, deixaria um filho e ir embora com sua herança? Quem de nós encontraria essa misericórdia de um Deus que abandona tudo, uma quantidade maior, por uma qualidade menor? Desta de Tomé. Que nosso Senhor nos motive a entender a fé e a entender a misericórdia. Que o Senhor nos dê essa graça de não ter medo de voltar para os braços dele. Que o Senhor nos motive a entender que ser dizimista é estar dentro desta chaga de nosso Senhor. Por mais difícil, por mais doloroso, por mais estranho que seja, por mais indiferente que nós estejamos com a fé, nosso Senhor não nos abandona. Ele está com sua chaga aberta. Não porque sangra ainda hoje, mas porque espera que nós coloquemos o nosso dedo da incredulidade, do indiferentismo, das faltas de compreensões, para que sejamos transformados e no final possamos juntos contemplar e também professar: meu Jesus e meu tudo, meu Senhor e meu Deus. Não sei se você, nesses dias, professou a fé. Não sei se nesses dias você tem rezado o suficiente, mas eu convido a não se afastar da comunidade, a não se afastar desta igreja, desta Mãe da Misericórdia, para que possa levar a tantas pessoas estes raios da misericórdia, aquilo que está presente dia e noite em nossa vida, nosso Senhor. Por isso que eu comecei refletindo que você não pensasse na incredulidade de Tomé, mas que você entendesse o tempo que ele estava vivendo, que pode ser qualquer um de nós, para depois nós darmos o salto da nossa fé.